Olá, este vídeo que você vai assistir agora é a gravação de uma reunião que aconteceu no dia 27 de julho de 2022. Nós conversamos sobre a sessão 3 do capítulo 11 de Um Curso em Milagres, que se chama Da Escuridão à Luz. E nós conversamos muito sobre como, né, sair da escuridão e aceitar a luz. Nós esperamos que seja útil para você. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, né? Vocês que estão aqui comigo. A gente separou um trechinho do capítulo 11, né? A sessão 3 hoje. Se deu tempo de vocês lerem e separaram alguma coisa, a gente começa por isso, mas também não tem problema, a gente pensa que outros assuntos estão fora da sessão, mas quando a gente olha para eles, está tudo dentro daquilo mesmo que a gente pode ver em qualquer lugar do curso, em qualquer linha, ok? Alguém separou alguma coisa? A gente pode começar por isso, ou eu também separei. Pode falar, Flora. Eu sempre confundo, Maria Amélia, didaticamente no texto, porque é parágrafo 4, é que está muito petitico aqui para mim. Eu acho que é o 5, perdão. Parágrafo 4, você fala. Ó, O esses caminho não é difícil. Começa assim, o caminho não é difícil, não é esse trecho, Isso, é o mas parágrafo ele 4. inicia, é isso, É. né? Só E, que dentro do parágrafo ah, tem, eu acho que é 5, é porque a realmente eu não sentença, enxergo sim. bem, mas tá uma formiguinha. É, é o trecho 5. Então, no parágrafo 4, na sentença 5. Mas a Sentença jornada sim. escura não é o caminho de Deus. Esse? Não, não. É 6. É 6. É 6? Sentença 6. Isso. Vou Ah, ler tá. esse trecho, tá? Por favor. Caminha na luz e não vejas os escuros companheiros, pois eles não são companheiros adequados para o Filho de Deus, que foi criado da luz e na luz. A Isso. grande luz está sempre em torno de ti e brilha a partir de ti. Então, assim, o que eu entendi é essa experiência da gente, esses companheiros escuros. O que me veio foi o medo, né? Uhum. As percepções distorcidas que geram as sensações de medo. Assim, não vejas os escuros companheiros. Eu não sei se é isso, como me veio, tá? Mas assim, o que me veio é que, ao mesmo tempo, eu tenho que, através do observador, olhar para esses companheiros, mas ao mesmo tempo não me identificar com eles, porque tem a questão da negação, da gente de talvez ler esse trecho e ignorar os companheiros escuros, que é exatamente isso que a gente leva para o perdão, esses conteúdos escuros, desconfortáveis, de julgamento, de ataque, que é o que gera a sensação de medo. Aí eu Sim. queria confirmar com você se essa interpretação, essa, esse entendimento que eu estou tendo, né, está correto. Tá, Flora, tá, de certa forma tá correto, sim. Mais para baixo um pouquinho, você vai ver que ele fala assim que a gente não pode, como fala? Não pode aceitar a vontade de Deus. Agora eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas a gente não pode aceitar a vontade de Deus só para gente, né? E a gente também não pode aceitar quando está sozinha. Então, é claro que esse é o start. Você escolhe, né, o sistema de pensamento do ego, e aí a partir disso, né, todos os medos vão acontecendo. Como isso é muito difícil de olhar, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né, do nosso horário oficial, mas um pouquinho antes sobre a culpa, o que a gente faz, né? Normalmente a gente olha, né, para o outro.
E aí a gente vê essa culpa projetada no outro. Então, os companheiros, não olhe para os companheiros escuros, quer dizer, olha para as outras pessoas, ou pelo menos para aquilo que você está percebendo, né, como outras pessoas, como seus irmãos, como ele fala ali, olhe para eles, né, e veja que você ainda vê escuro. Mas vamos sair disso porque a mente é sua, não é? Então vamos olhar para eles como eles realmente são. Só que para olhar para eles como eles realmente são, a gente precisa todo o caminho de perdão, tá? Então, porque veja, se não tem nada fora da minha mente, quando eu vejo alguém que eu acho que sei lá, alguém que não alguém escuro, né? Alguém assim, ruim, mal, como fala, sei lá, com todas as características que a gente vê, né, nas outras pessoas, sabe? Encrenqueiro, egoísta, não sei o quê. Blá. Então, mas essa é a minha visão. E esse companheiro escuro realmente não serve para andar comigo. Mas não é isso que é o que o Jesus está falando, é que não é que essa pessoa não serve para andar comigo. A minha percepção dela não serve para andar comigo, tá? Então aí o que ele está dizendo e está reafirmando é que é a nossa mente, não tem nada fora da nossa própria mente. Então, eu vejo alguém que não serve para mim, sei lá, né? Não serve para ou é ruim, ou é pior do que eu, de alguma forma pior do que eu, mas isso daí é a minha percepção. E eu não posso, por exemplo, fazer com que alguém escolha outro caminho, né? Por exemplo, que não do crime, vamos pensar assim, né? Que não do crime, ou qualquer outra coisa que a pessoa está sendo. Eu não posso fazer isso com ninguém, mas eu posso fazer comigo, tá? Eu posso fazer tudo comigo. E eu posso fazer tudo comigo quando eu escolho o Espírito Santo, eu escolho a Ele para olhar para isso junto. Ok? Melhorou, Flora? Então, assim, ó, tá certinho, tá? Esse é o start. Eu entrei em contato, eu fico com o é, sistema de pensamento do ego, tudo que eu vou vendo à minha volta. Lembra, o movimento normal, né, da mente é a gente querer achar um culpado lá fora, não é? É isso, a gente querer. E quem que é quem que é culpado e não é escuro, né? Se uma vez que a gente vê alguém com culpa, ele é escuro. Uma vez que eu me enxergo com culpa, eu sou escura. Ok? Companheiro escuro, né? Que é o termo que ele usa, porque tudo, na verdade, é simbólico ali, é sempre, né? Que o Jesus vai falando com a gente de forma simbólica. Diz, amor, o que você ia falar? Essa questão da comparação, né? Que a Hum, gente sempre tá, ou a gente é melhor que o outro, ou a gente é pior. sim, É muito imediato esses pensamentos automáticos, né? são mesmo. É a base, né? E o que me veio também, eu não sei se é muito profundo, ou, na verdade tudo a mesma coisa, é a questão do sonho secreto, que é essa camada muito escura na mente única que projetou isso, que é essa escuridão muito forte, que é de lá que vem, na verdade, esse impulso, né? Da gente olhar e ver cenas, né? Outras figuras no sonho que são criminosas, que são violentas, guerras, esses Sim, companheiros escuros que vêm lá dessa camada mais inconsciente mesmo ali, que é o sonho secreto, que são os nossos ódios secretos, né? Que a gente tem, tá dentro disso também, né, Maria Amélia? tudo está dentro Tá disso. totalmente dentro, né? Totalmente, tudo está dentro, né? Então, eu recebi um e-mail ontem do P.K. Nesbitt, né? Aquele autor que a gente tem, ele tem 2 livros com a gente.
Então ele falou para mim que ele gostaria de fazer um adendo no segundo livro dele, né, e fazer alguma coisa para falar para as pessoas que não existe guerra nenhuma lá fora, né, que a guerra é sempre interna. Mas é assim, e lógico que ele está certo, né, e é lógico que é assim que a gente está aprendendo com o curso, mas também é lógico que a gente não acredita nisso. Não é? Então, a gente vê a guerra da Ucrânia, a gente vê a guerra dos mafiosos, a gente vê a guerra dos traficantes, a gente vê, né, e tal, e tal, e tal. Mas, é assim, isso é falado pelo Jesus de forma um pouco subliminar, né? Assim, quer dizer, depois que você se acostuma com a linguagem do curso, você vê que está extremamente na cara, né? Está extremamente aberto. Mas quando a gente não conhece, vai ficando meio, né? Fica meio, assim, subliminar. Mas é, não adianta a gente pensar na guerra da Ucrânia. Né? E não adianta a gente pensar, olha, eu não sei, eu moro no interior de São Paulo, e assim, aqui não tem exatamente guerra de traficantes, né? Embora o Brasil tenha bastante, mas não adianta a gente pensar nessas coisas lá. O que a gente tem que ver são as nossas guerras com os nossos, com o nosso, ao nosso redor, é isso que eu quero dizer, entende? Então, essas são as guerras que a gente dá conta de olhar e vai dando, e a gente consegue, né? Nós conseguimos fazer alguma coisa para dissipar, para abandonar essas guerras, ok? Automaticamente a gente vai deixando de ver, não é? Não é que a guerra da Ucrânia vai acabar amanhã cedo, porque eu curo um relacionamento ou uma parte do meu relacionamento aqui agora, mas eu vou deixar de dar aquele. É, o conceito, né, de um presidente errado, dois presidentes errados, uma organização errada, outra organização errada, uma coisa errada, outra coisa errada. Então, a gente vai deixando de fazer isso quando a gente vai voltando para a gente, para os nossos relacionamentos próximos, não é? Então, aí a paz vai sendo mais constante para a gente, e essa paz, então, ela é com certeza refletida no mundo, mesmo que as aparências não mostrem isso. Vamos lembrar, gente, tá? Porque aqui tudo é aparência, ok? Então, se nós estamos levando os estudos desse curso a sério, a gente vai lembrando que tudo aqui ele chama de aparência, porque são ilusões, tá? A verdade é aquilo que Deus fez, que Deus criou, na verdade, né? Quem faz somos nós, mas aquilo que Deus criou. Se Deus não criou guerra porque ele é amor, então a gente chama de ilusão. Nós não acreditamos nisso, a gente não acredita no Jesus, mas não tem problema, tá bom? Nós vamos acreditando aos poucos, né? Por exemplo, nas nossas guerrinhas internas e nas coisas, a gente vai falando, puxa, eu tenho que resolver isso, aquilo outro, tem fulano, cicrano e beltrano que estão, né, acontecendo. Depois, quando eu começo a olhar para dentro e começo a ver que, na verdade, são os meus pensamentos, são as minhas crenças, não é? Que eu estou vendo ali fora, eu começo a voltar, e todo o conjunto de ensinamento que o curso vai dando para a gente, ele vai se, como fala, ficando claro para nós, vai ficando claro, a gente vai vendo, e a gente vê, por exemplo, que todas as situações em que nós lutamos contra, não é? Que não pode ser assim, que dói, que não sei o quê, também são feituras nossas, não é? E são interpretações nossas, e aí a gente começa a pedir nos detalhes, pedir uma ajuda para a gente ver diferente. Daí nós começamos a ver que, puxa vida, é mesmo, né? Eu posso ver isso diferente, não é? E aí então, a gente vai aceitando o que ele fala, a gente vai aceitando mais e vai confiando mais, né, no Espírito Santo, certo? Ou Jesus. Lembrando que Jesus é é, a ideia a ideia, como fala?
Nós temos a ideia abstrata e a ideia manifestada, não é manifestada, né? A ideia... Bom, Jesus é o Espírito Santo, né? Isso que eu quero dizer, entendeu? Alguém gostaria mais de falar alguma coisa ou chamar atenção nesse trecho? Nós temos aqui um pedido, né, da Ana Maria. Posso ir para o dela? Vamos lá. Ó. Ana, obrigada, viu? Boa noite também. Pode falar sobre a grande luz que Jesus cita no parágrafo 4, na sentença 7? Vamos lá. É o parágrafo 4 mesmo que a gente está, né? A grande luz está sempre em torno de ti e brilha a partir de ti. Então, como é que é possível você que vejas, né, companheiros escuros? Ó, a grande luz quer dizer a nossa herança de Deus ou o Cristo que nós somos. Por que que a gente vê companheiros escuros, que é o que a gente estava falando até agora? É muito necessário a gente entender isso para que isso mude, né? Para que isso mude na nossa mente, ok? Então, ó, a grande luz é eu me lembrar, Ana Maria, que eu sou o Cristo, tá? Que eu sou a plenitude, que eu não tenho necessidades, porque assim como a Flora falou, né? A gente vai vendo essas coisas escuras, a gente vai vendo tudo isso. Por quê? Porque eu estou muito esquecida de quem eu sou, tá? Então, a luz de Deus está em mim. Eu quero, assim, ó, também é um pouquinho complicado da gente falar isso, mas é necessário que a gente fale. Olha, a luz de Deus está em mim, porque eu sou o Cristo, mas eu só vou me lembrar disso quando eu me lembrar que todas as pessoas são o Cristo, tá? Que todo mundo é. Então, ao mesmo tempo, vai acontecendo esse movimento. Eu vou me lembrando aos poucos e aceitando, não é, que eu sou mesmo o filho de Deus. E assim, ao mesmo tempo, eu vou também olhando para as outras pessoas e lembrando que toda miserabilidade que eu posso ver, e eu estou incluindo os escuros nisso, nessa miserabilidade, tá bom? Não é uma miserabilidade de um sofrimento de alguém, né? Ou sofrimento, mas a miserabilidade de ataque mesmo, sabe? De crime, de guerra, etc. Então, essa miserabilidade, ela só é vista por mim porque não tem outro conteúdo, né? Só tem o meu, da minha própria mente. Eu estou falando eu, Maria Amélia, porque a gente ainda se entende assim, tá bom? Mas isso vai ficando, e a gente dá um passinho pequeno quando a gente olha e vê que não é bem assim, não é? Que na verdade eu estou me sentindo muito afastada de Deus, e é por isso, inclusive, que eu tenho muito medo que as coisas ruins me aconteçam, não é? E aí eu olho para as outras pessoas e vejo que elas não são tão boas quanto eu, né? A Flora falou assim, ó, nesse nível de comparação, às vezes a gente tem essa comparação. Tem hora que eu sou melhor que alguém, tem hora que eu sou pior que alguém. Mas mesmo na hora que eu sou pior que alguém, né, vê se isso já aconteceu com vocês, né? Então, assim, a gente está se sentindo, sei lá, né, o vírus do verme do cocô do cavalo bandido, que na verdade, assim, né, é uma porcaria mesmo. Então, porque eu fiz alguma coisa errada, eu pensei errado, sei lá o quê, e aí eu estou me sentindo muito mal, né? Fiz alguma coisa errada. Mas sempre, por exemplo, aí eu vou me distrair. Então eu vou lá para a TV, aí eu assisto qualquer coisa, né? E toda vida, em todos os lugares, né? Salvo um ou outro filminho que é muito interessante, onde todo mundo é bandido, por exemplo, né? Então, mas a gente sempre tem o bonzinho contra o malzinho, sempre. E aí a gente torce, daí a gente vibra quando o bandido se ferra, entendeu? Lá escondido, lá atrásão na nossa mente, né, tá escrito, tá assim, ó, eu estava me sentindo super mal em relação a alguém, né? Então eu me comparo, aí eu me sinto pior do que uma pessoa ou todas as pessoas, sei lá. Mas aí eu vi um bandido, isso quer dizer que tem alguém pior do que eu.
Yes, graças. Aí o que acontece? A gente não sabe disso. Isso está acontecendo lá atrás, né? Lá bem inconsciente. Mas aí a gente está torcendo para o bandido se ferrar, porque daí o que acontece? Ele vai aceitar as contas com Deus e eu vou me livrar, porque tem alguém pior que eu, tá? Mesmo quando eu estou me comparando e me sentindo pior do que alguém, ok? Então, inconscientemente a gente busca alguém pior ainda, porque aí pelo menos eu sou pior que alguém, mas também sou melhor que alguém, tá? E tudo isso é só um movimento que o Jesus vai mostrando para a gente esse movimento normal da mente, sabe? É normal mesmo. Isso daí é o que a gente faz. Quando a gente descobre isso em algum detalhe de relacionamento ou de coisa, a gente para tudo, interfere naquele monte de pensamento que vinha vindo junto e a gente já respira um pouco, tá? E a gente já não fica mais dentro dessa roda, ok? Gente, tem a Gisele está pedindo aqui, poderia explicar o parágrafo 7 a partir da sentença da 4 a 9. Então, só um segundinho, deixa eu pôr o PDF aqui. Peraí. Ó, parágrafo 7, da 4 a 9, né? Ó, tá assim, ó. Mas ser santo na presença de Deus ou não saberá que estás lá. Pois o que não é como Deus não pode entrar na sua mente, já que não foi o seu pensamento e, portanto, não pertence a ele. E a tua mente tem que ser tão pura quanto a sua, de Deus, se queres conhecer o que te pertence. Guarda o seu de Deus, né? O seu templo cuidadosamente, pois ele próprio mora lá e habita em paz. Tu não podes entrar na presença de Deus com os companheiros escuros a teu lado, mas também não podes entrar sozinho. Era esse pedaço que eu estava falando. Todos os teus irmãos têm que estar contigo, pois enquanto não estiver aceito, tu não podes entrar. Vamos lá. Vamos ver. Ó, era esse pedacinho que eu estava falando, né? Que ele fala assim, ó. Veja, ser santo na presença de Deus. Ó, enquanto eu tiver um pensamentinho de comparação, tá? Eu não vou conseguir ser santa, entende? Porque assim, não dá, né? Não dá para comparar, tá? Não dá. Se a gente tem comparação, agora veja, o Jesus não está falando que a gente já entendeu isso, não é entender a gente entende, mas a gente não consegue aceitar isso totalmente. Ele sabe disso, ok? Então ele está careca de saber disso. Mas vejam lá, vamos ver. A gente tem que ser santo na presença de Deus, porque é ali que nós vamos conseguir lembrar que nós somos Deus, né? A gente fala parte de Deus enquanto a gente pensa em dualidade, né? A gente pensa sempre num mundo dual, ok? Então, agora, para eu me sentir santa na frente, na presença de Deus, não existe como isso acontecer se eu também não achar que todos são santos, ok? Tá falando a mesma coisa. Não é gostoso, lógico que não, porque a gente vê, né, o movimento normal da mente, que é isso que a gente estava falando, é achar alguém fora, sabe, culpado. E aí eu vou me sentir melhorzinha, né? Alguém pior do que eu, né? Alguém pior do que eu, aí eu vou me sentir melhorzinha. Mas esse é um movimento normal. E aí, a hora que ele está falando isso, Gisele, vê se você consegue pensar nisso como uma oração, assim, sabe? Do tipo, ó. Fica agora no momento presente, escolhe lembrar que você é muito santa, você é completamente santa, você está junto com Deus e todas as pessoas que você pode pensar e imaginar que existam, né, aqui são santas também, porque de outra forma você não vai lembrar disso. De outra forma você não pode. Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui para pegar o que exatamente como ele fala, ó. Todos os teus irmãos têm que estar contigo, pois enquanto não estiver aceito, tu não podes entrar.
pois não podes compreender a integridade, aqui já é o 10, né? Não podes compreender a integridade a não ser que sejas íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Ela é inteira, tá? É uma pessoa inteira. Então, inteiro quer dizer com tudo, sabe? Com tudo junto, nada pode estar fora, entende? E até, só vamos aproveitar para falar isso, né? Quando a gente fala sobre as sombras, nós estamos falando aqui de companheiros escuros, né? Que essa parte fala de companheiro escuro e tal. Ô, Gisele, fala para mim se isso ficou melhor também, né? Ana Maria também, tá bom? Por favor. Eu vou falando, daí vocês vão falando comigo, tá? Aí, é assim, e se não ficou, a gente continua conversando, tá bom? Se não ficou claro, a gente continua conversando. Aí, veja, pessoal começou um movimento na nova era e depois tem mais, né, pessoas falando e falam assim para a gente aceitar o lado sombra, né, e tal, e não sei o quê. E, na verdade, tem, né, tem coerência isso, ok? Tem coerência, mas a gente precisa ir além, tá bom? Nós precisamos ir além do negócio, não só aceitar o lado sombra, né? Ai, que bom, né? Ana Maria respondeu que ficou mais claro. Então, assim, a gente, veja, se o mundo dual aqui, né? Se é dual, ele tem a claridade e a escuridão, tá certo? É dois, né? Tem dois, tá bom? É dois, fica bom, né? São dois lados, ok? São dois lados, então tem que ter dois lados. E aí, quando você aceita, por exemplo, o que que a gente faz, que é o que nós estamos falando aqui, o movimento normal, então eu queria achar alguém pior do que eu, não é isso? Então, vamos supor, vamos falar da Rita, porque a Rita merece. Vamos supor que aí, gente, estou brincando porque a Rita mora muito perto de mim, a nossa intimidade é muito grande, tá? Então, ó, aí, né, a Rita, ela tem inveja, tá bom? Inveja é legal porque assim, normalmente a gente não aceita que a gente tem, né? Ou então aquela inveja branca que eu nunca entendi exatamente o que seja, mas enfim. Então a Rita é invejosa, ou a Rita tem inveja. E aí eu não tenho, tá? Eu não tenho. Aí vamos dizer que eu não aceito que eu tenho, que eu não tenho, tá? Eu não aceito que eu tenha inveja. O que que acontece, né, com uma mente que rejeita alguma coisa? Fica faltando um pedaço, porque todo mundo tem que ter tudo. Então a integridade já foi embora. Agora, quando eu falo assim, bom, então tá, agora eu vou aceitar que a inveja que eu vejo na Rita, eu também tenho, tá? Então eu tenho. Em primeiro lugar, fica muito esquisito, né? A gente acha, nossa, isso é muito estranho. Mas no primeiro lugar, a primeira coisa que vai acontecer, quando eu realmente aceito, é o meu conflito diminui, tá? A causa de todo problema nosso é um conflito. Isso, e o conflito é a comidinha do ego. Ele precisa de guerra, senão ele não existe, ok? Então, a primeira coisa que vai acontecer quando eu aceito realmente que eu tenho tudo, tá? É isso, olha, todo mundo tem todas as emoções porque nós somos uma mente. Então, não adianta eu ver a inveja na Rita, sabe? Porque não é a Rita. E eu também não reconheceria a inveja da Rita se eu não tivesse no meu conteúdo, né? Na minha própria mente, ok? Aí, como eu estou rejeitando, o que está acontecendo lá atrás e eu não estou sabendo? Né? Um conflito enorme, ok? Parte da minha mente está se sentindo rejeitada, está faltando um pedaço, entende? Está faltando um pedaço. E esse conflito, tudo, sempre, gravem isso, né? A Rita fala, eu preciso tatuar, né? Tatuar no corpo, entendeu? Então, assim, vamos gravar isso. O resultado de qualquer conflito, em qualquer assunto, de qualquer forma, é raiva. Ok? Raiva, não tem outra coisa. E o resultado de raiva, e o resultado da raiva é assim, é insuportável a gente ficar com raiva, é insuportável. Então, o que que ela faz? A gente, né, projeta, tá?
Nós projetamos, e aí tanto faz aonde vai acontecer. Eu vou olhar as testemunhas dali, entendeu? Eu vou olhar sempre as testemunhas daquilo do conteúdo da minha própria mente. Então, por isso que a gente realmente vai aceitar as sombras, né? Porém, tá bom? A gente só aceita com este objetivo. Não é que eu sou ruim que nem a Rita, entendeu? Não é que eu seja invejosa que nem a Rita. É que tudo está na minha mente, tudo está. Quando eu paro de ver isso, quando eu paro de diminuir esse conflito, né? Paro essa coisa, esse conflito, eu consigo abrir uma brecha para ouvir o Espírito Santo, para que ele me diga, e aí eu vou aceitar, tá bom? Que todas essas coisas escuras, elas são só uma imaginação, elas são só uma crença boba, elas são só, sabe, elas tiveram origem nessa diminuta e louca ideia, e aí, tá ali, entendeu? Tá ali. E aí, então, a gente começa a brincar com isso e aceitar o que ele está dizendo exatamente nesse pedaço que a Gisele falou. A luz, a gente não aceita a luz. E o Jesus explica por quê tudo mais, mas eu também já falei muitas vezes por que a gente não aceita, então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui tem... Ui, tem mais, peraí. Ó, a Andréia, podemos voltar no parágrafo 2? Podemos, sim. Fica, fica leve, essa é a sensação, Rita, eu sinto assim, né? Ó, vamos lá. Isso, e aí a Flávia, e quando a culpada de tudo isso sou eu? Dá na mesma, tá? Mas vamos lá, vamos voltar primeiro na Andréia, porque a Andréia foi a primeira aqui, tá bom? Então, o parágrafo 2, deixa eu voltar lá, porque eu não lembro nem... Peraí. Ó. O Filho de Deus, de fato, necessita de consolo, pois ele não sabe o que faz, acreditando que a sua vontade não lhe pertence. O reino é seu, e apesar disso, ele vaga sem lar. Em casa, em Deus, ele está solitário no meio de todos os seus irmãos, e ele não tem amigos. Ó, é assim, ó. O filho de Deus que está sonhando, tá? A parte da mente do filho de Deus que está sonhando, de fato necessita de consolo, porque ele não sabe o que faz. Ele acredita que a vontade dele não pertence a ele, que ele foi jogado em algum lugar. O reino é seu, mas apesar disso ele vaga sem lar, perdão. É o estado mental nosso, tá? É o nosso estado mental aqui. Ó, ele vaga sem lar. Em casa, em Deus, nós nunca saímos de Deus. Eu falo nós porque a gente está falando no plural, tá? Então, nós nunca saímos de Deus. Em casa, em Deus, ele está solitário, e no meio de todos os irmãos, ele não tem amigos. A gente sempre vê duas pessoas. É difícil falar isso com vocês numa plateia heterogênea, principalmente quem vai assistir. Mas se tem dois, sempre tem um melhor do que o outro, ou pelo menos um pouquinho melhor do que o outro, e na verdade, então, nós estamos sempre com um inimigo, porque a gente vai querer disputar a atenção de Deus, né, ou o amor de Deus, tá? Permitiria Deus que isso fosse real quando ele mesmo não teve vontade de ficar só? E se a tua vontade é a sua, né? Se a nossa vontade é a mesma de Deus, isso não pode ser verdadeiro para ti, porque não é verdadeiro para ele, tá? Deixa eu só voltar aqui, senão... Vamos lá. Então, Andréia, todo mundo, todo mundo. O que ele está explicando nesse parágrafo 2 é o nosso estado mental aqui. A gente esqueceu que a gente nunca deixou Deus, nós nunca saímos, né? Nunca nos separamos. Mas, então, assim, ele está falando, olha, o Filho de Deus, mesmo estando lá, ele se sente separado, ele sente que assim, tá fora, ele não tem poder nenhum, ele não consegue fazer as coisas por ele. Quem de nós aqui
quem de nós aqui realmente é super sincera consigo mesma e não acha que as coisas estão acontecendo sem que a gente queira, né? Tem alguém que acha que está acontecendo alguma coisa, sabe, contra a sua vontade, ou ainda, né, está acontecendo alguma coisa que a gente não tem nenhum controle? Todo mundo pensa isso, porque esse é um estado mental de quem acredita na separação. Tá? E é aos poucos que a gente vai voltando. Então, nesses trechinhos do curso, o que ele faz? Ele mostra para a gente como está o nosso estado mental. Ele mostra para a gente o que está acontecendo dentro da nossa mente. Mas ele mostra também a solução, não é? Ele fala para a gente, olha, se você quer achar a sua inocência, veja a inocência, né, nas outras pessoas. E aqui a gente engloba o que a Flávia está falando, ó. E quando a culpada de tudo sou eu? Então, dá na mesma, viu, Flávia? Dá na mesma, tá, moçada? Dá na mesma, porque o que o Jesus chama de culpa é um pensamento, né, de negação projetado. E tanto faz eu projetar em outra pessoa, quanto projetar neste corpo que eu considero Maria Amélia, ok? Então, tanto faz. Agora, o caminho, quando a gente, né, porque esse sempre foi o meu estado, não é? De culpada, 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 né? Sempre muito culpada. Aí eu fazia terapia, meus terapeutas ótimos, tá bom, gente? Tá muito maravilhosos todos. É que eu fiz muitos anos de terapia, né? E com vários profissionais diferentes. E aí é porque eles me davam alta, eu ficava com raiva e procurava outro, tá? Tenho que confessar aqui para vocês, né? Então, mas olha só, quanto mais eu escrafunchava a mente, mais culpa eu achava. Isso não tinha fim, né? Isso nunca tinha fim. Então, veja, hoje, mas isso faz tempo também, tá? Isso faz tempo. Agora, a própria psicologia, né, e psiquiatras e psicólogos têm se aberto para a espiritualidade, aonde a gente consegue pelo menos sair desse ciclo de culpa fechado, né, desse ciclo de culpa. Então, hoje, graças a Deus, né, a gente já está um pouco melhor nesse sentido, mas não tinha fim, né, não tem fim. Então, Flávia, sabe, é assim, como que a gente pode olhar quando a gente fica falando que, né, quando esses pensamentos ficam na mesmice, né, de que eu sou culpada, eu que sou culpada, não, eu consigo perdoar as outras pessoas, mas não consigo perdoar a mim mesma e tal. É assim, é um exercício que eu vou dizer para você que é um exercício de humildade. Parece que não, né? Parece que não, mesmo porque o mundo sempre falou assim para a gente, né? A gente estava falando na aula esses dias, né, Rita? Então, ó, a gente falou assim, o mundo sempre falou, é muito humilde de sua parte quando você fala eu sou o culpado, não é? Mas agora a gente tem que fazer a humildade, a real humildade, né? Que engloba algumas coisas. Por exemplo, né? Eu começo a me considerar uma aprendiz. Eu não sou sábia, eu não sou sabida. E, principalmente, eu não sei nada sobre mim. Eu não sei nada do que é melhor para mim, eu não sei nada desses conceitos que eu penso que eu sei. Então, quando a gente se põe nesse lugar de humildade, né? Por quê? E qual é a humildade? Qual é a raiz da humildade, né, para o autor do curso? Eu saber que eu sou o filho de Deus. Essa é a raiz da humildade. Portanto, quando nós acreditamos que somos culpados, que as outras pessoas, que é o nosso estado, tá bom? Não é da Flávia, né? Não é porque a gente também. Se a gente não se sentisse culpado, a gente não via ninguém culpado. Certo isso para vocês, moçada? Porque eu não vejo nada fora do meu próprio conteúdo, tá? Então, ó, daí, quando eu começo a ver isso, né? Quando eu começo a lembrar que eu não posso estar certa a respeito de mim mesma, porque eu não sei nada, não é? Então, eu não posso estar certa, eu não sei, ok? Aí,
Então aí começa mesmo o sentido da humildade, o verdadeiro sentido da humildade, sabe? Que é lembrar que eu não fiz a mim mesma, quem fez, quem me fez, não como Maria Amélia exatamente, mas quem me fez foi Deus, quem me criou foi Deus. E eu necessariamente tenho que ter a memória dele em mim. Necessariamente eu tenho que ter a luz que a gente estava falando agora, né, no outro parágrafo. Necessariamente, eu posso não estar consciente disso agora. Mas aí, quando eu começo a ir mesmo para a verdadeira humildade, eu começo a ver que, sabe, não tem problema, né, Maria Amélia? Você erra toda hora mesmo, mas não tem problema, por quê? Porque eu sou uma aprendiz. Tá? Então, dentro desse contexto de eu ser uma aprendiz, pô, gente, vai, aprende agora alguma coisa. Aprende, por exemplo, outra língua. É um inferno, né? Você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença, né? E aí, com os erros, com os acertos, sabe, com pequenos passos, a gente vai dando. Na verdade, os pequenos passos, né, para um curso em milagres, vamos lembrar, tá? Os pequenos passos para um curso em milagres é a gente ir abrindo um espacinho, né, entre um pensamento e outro, porque os pensamentos, quando eu digo eu penso, né, sou eu mais o ego, tá certo? Porque não tem, né? Se não tiver claro isso que eu estou falando para vocês, gente, fala para mim, porque vai ser bom para todo mundo, tá? Muitas pessoas assistem, as pessoas não participam aqui, mas elas assistem depois. Então, vai ser bom para todo mundo. Ó, quando eu digo eu penso, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu assim, eu sinto, eu não sei o quê, sou eu, mas o ego, ok? Tá? Aí, então, assim, a gente vai abrindo um espacinho, né, entre esses pensamentos que a gente pensa que faz, e aí nós vamos abrindo esse espacinho para ouvir a voz por Deus em nós, que na verdade somos nós também, né? Que somos nós, o Espírito Santo somos nós, ok? É uma parte da nossa própria mente. Mas então, esse espacinho, né, não tem jeito, essa identificação, achando que está num corpinho, a nossa identificação ainda é com o sistema de pensamento do ego, ok? Nós vamos furando essa crença, essa identificação, ok? Nós vamos furando, é como se a gente tivesse, quem fala dessa forma é o Carlos Doswaldo, né? Como se a gente estivesse dentro de uma casca. Então, essa é a nossa identificação. Aí, conforme a gente vai aceitando, né, abrindo um espacinho nessa crença, a gente vai aceitando que o Espírito Santo fala e nós vamos deixando, né, é, como fala? Abrindo buracos mesmo dentro dessa crença que antes era sólida, né? Nós vamos abrindo buracos e a gente vai ficando um pouquinho mais em paz, né? Olhando que na verdade essa é a prova, né? Essa é a prova de que está furado esse sistema de pensamento ou, né? Essa crença rígida que eu tinha a respeito de mim mesma, tá? Então a gente vai furando e vai entrando um pouco mais de luz e a gente vai melhorando o negócio e a gente vai, sabe, se sentindo melhor, a gente vai desconfiando cada vez mais, né, daquilo que a gente pensa que sabe, né? A gente pensa que sabe, e aí, então, aí a gente vai aceitando mesmo outro sistema de pensamento ou outra forma, outra interpretação de cada fato, de cada coisa e da gente mesma, não é? Flávia, diz aí para mim se isso soa coerente, pelo menos, tá? Porque... Oi. Soa, Maria Amélia, super coerente, assim, chega a ser até um unguento, assim, um bálsamo, um pequeno assim, relaxante para essa dor que vem, assim, de que falar, puxa, eu faço tudo errado, as outras pessoas estão certas, mais certas do que eu, realmente, assim, lembrar disso é algo que traz um pouquinho de alívio.
Muito legal, amor. E lembre-se também, vamos lembrar juntas, tá bom? Que esses pensamentos, eles vão voltar, tá bom? Né? Eu sou culpada e as outras pessoas são melhores do que eu, né? Nossa, eu faço tudo errado e não sei o quê. Mas mesmo quando volta, né? E Flávia, eu usava um monte de bilhetinho para mim, sabe? Né? Assim, um monte de coisa. E eu usava esse truque que eu já falei para vocês, né? Quando eu fui fazendo meu curso em módulos, né? Que eu levei 8 anos para chegar nesse formato. Eu tinha assim, é como se a resistência do ego fosse assim, fosse maior, né? Que ela ficava né? E aí me ameaçando toda hora. Então eu tinha eu trabalhava sempre num lugar, a Rita conhece, o Rodrigo conhece, né? As meninas que vieram aqui. Num lugar que era aqui, tinha um banheiro do lado, né? Tinha minha sala de trabalho e um banheiro do lado. Às vezes eu ficava tão apavorada com isso que você estava falando, Flávia, que eu chegava na frente do espelho e falava: pelo amor de Deus, olha para isso, ó, vem cá, vamos lá, vamos lembrar, vamos lembrar. Então eu tinha algumas coisas, alguns lembretes que eu olhava na frente do espelho e ficava lá falando para mim, sabe? Ó, vamos lembrar, né? Vamos que é isso? Porque dá um pavor muito grande. E o pavor, na verdade, não é exatamente de ter feito alguma coisa errada, né? O pavor é da punição que a gente espera quando a gente pensa que faz alguma coisa errada, tá? E aí o Jesus vai mostrando para a gente que isso é balela, sabe? O Deus que nós inventamos, ele é punitivo, julgador, sabe? Ó, esse é bom, esse é ruim, né? Esse aqui é bonzinho, esse aqui é ruim, tá? Agora, o Deus que um curso em milagres apresenta para a gente, ele não julga, ele sabe que nada do que um filho pode sonhar pode ser verdadeiro, né? Nada do que o filho dele pode sonhar pode ser verdadeiro. Então, ele sabe disso. E aí, essa punição que a gente imagina, a gente vai desconfiando dela, sabe? Aos poucos, né? Aos poucos. E, gente, esse é um caminho que, como diz o pessoal, né, meus alunos de sábado, nossa, que preguiça que dá isso, né? Ah, não, foi segunda-feira que eles falaram, que é os de segunda, né? Puxa, que preguiça que dá isso, né? Porque isso vai voltar, vai voltar. Só que nunca volta com a mesma força. Nunca volta, tá? E muitas situações pequenas que a gente pensa que, nossa, em outras épocas a gente ia quase morrer com alguns detalhes de algumas coisas, a gente já olha para isso e fala, nossa, que beleza, né? Não preciso mais ficar presa nisso, não é? Então, aí a gente fala que preguiça é preguiça mesmo, vai voltar. Só que conforme vai voltando, a gente vai olhando de outra forma. E conforme a gente vai voltando, que o Jesus vai falando para a gente que nós vamos olhando cada vez mais alto, né? Na escada, acima do campo de batalha. Nós vamos nos tornando mais observadores, não é? Muito mais observadores, sem nos envolvermos, entende? Com a coisa, sem achar que a gente está realmente vivendo ou fazendo aquela coisa, né? E tal. Então, e isso, meninos, isso daí deixa a gente numa posição onde a paz é possível. E isso não tem preço, não é? Isso não tem preço. A gente não vai conseguir viver, quer dizer, não vai conseguir viver, não. Nesse estado mental é muito difícil nós ficarmos 100% do tempo em paz. Quando a gente estiver 100% do tempo em paz, nós já vamos estar muito desidentificados. Ai, que gato lindo! Né? Muito desidentificados com o sistema de pensamento do ego. E aí, nessa... Oi? Oi, Janeide. Não, você falando assim do estado de paz duradouro, né? E aí eu lembrei da live que você fez com a Jeane e que ela falou que passou 6 meses em estado de paz. Aí eu lembrei que na época que passei por um processo, eu também passei 6 meses no estado de paz. Assim, e era uma presença, na presença de Deus. Não julgava, era assim uma maravilha.
essa semana eu pensando nisso, aí eu falei assim, Espírito Santo, quando é que eu vou ter um estado de paz assim, de 6 graça, meses, pelo menos, né, Janeide? um estado de graça assim para sempre? Aí veio assim na mente, abra um curso em milagres, o livro. Aí eu abri ao acaso, aí foi na página 10, que tinha assim, o espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Aí, eu, meu Deus! É muito gostoso, né, Janeide? É isso mesmo. Então, assim, toda vez que a gente não está em estado de paz, é porque a gente esqueceu que a gente é espírito, não é? Exatamente. Isso. Mas aí a gente pode rir disso, né? Sabe? Falar, olha, que pateta, né? Ó, esqueceu, não é? Esqueceu. Mas isso, e é muito legal, e é muito legal. E o que é muito gostoso da gente lembrar também é que esses pequenos instantes que nem você teve agora e que abriu a página e lembrou, né? Esse pequeno instante nunca será perdido, não é? Que bom. Está sempre ali, né? Vai estar sempre ali. E aí a gente vai trazer essa memória cada vez mais rápido, mesmo que ela não dure, não é? Mesmo que ela não dure. Aí, mas fala lá, ó, reclama lá e fala, ó, pelo menos mais 6 meses, né? Então, ó. Não, mas esses pequenos instantes, eles são muito, muito preciosos, tá? E a gente não vai perder. Mas é isso mesmo, tá vendo só? Aí ela... Opa! Vilma, nosso tempo acabou, mas eu vou ver rapidinho, tá? Parágrafo 8, a sentença 4, vamos lá. Espera aí. Ops. Deus abençoe o seu filho para sempre. Essa é a sentença 3, tá? Do parágrafo 8. Se o abençoares no tempo, estarás na eternidade. Se você abençoa a outra pessoa e a si mesmo, né? Você vai estar na eternidade. Olha só, é o que peraí, a Janeide acabou de falar, não é? Então, assim, lembrança, tá bom? Cada vez que a gente abençoa alguma coisa, não da boca para fora, né? Mas é assim, olha, que Deus abençoe, ou então eu peço para Deus que te abençoe, ou peço para Deus a sua bênção, entende? Um momentinho como esse, um segundinho como esse, faz com que a gente se lembre disso, tá? E é isso, a gente só vai abençoando. Ai, fala aí para mim, Vilma, se era isso mesmo, tá? Ó, abençoa no tempo, por quê? Porque a gente pensa que a gente está no tempo, tá bom? Ó, o tempo não pode separar-te de Deus, se tu o empregas a favor do eterno. E assim, o tempo pode ser a favor, né, de tudo que a gente está querendo lembrar, não é? Nem vou falar aprender, vou falar lembrar. O tempo pode ser realmente um grande como fala? Um grande auxílio, né? Um grande ajudante para a gente, se a gente não usar para reforçar a separação. E o que ele usa, a palavra bênção ali, é bem simbólica, mas é muito gostosa. Nós vamos terminar aqui e vocês podem fechar os olhos e abençoar tudo e todos, sem hierarquia, sem coisa, sem pensar. E depois vocês me descrevem o que vocês sentiram, tá bom? Que é mais ou menos o que está escrito aqui. Moçada, muito obrigada, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Obrigada pela companhia. Gratidão. Gratidão, Marília, tá? Bem-vindos para vocês que estão aqui Maria pela Amélia. primeira vez, tá ok? A gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Gratidão, Obrigada. boa noite a todos. Beijo no Tchau, boa coração. noite. Tchau, Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, lindezas.